Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, toda semana indo aos lares dos brasileiros de todos os estados para mostrar o que é o poder. Hoje temos como convidado, sempre focamos a figura do detentor do poder, aquele que exerce a presidência do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, uma instituição fundada em 1894, logo no início da República Brasileira, e que vem exercendo uma função extremamente importante na preservação da memória histórica, não só de São Paulo, mas no Brasil. Jorge Sintra Filho foi eleito recentemente presidente do Instituto, seguindo uma grande tradição de ilustres presidentes, Aureliano Leite, Hernani Donato, Nelly Candeias, que também já esteve aqui no nosso programa, e vamos falar um pouco sobre o que é o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e, mais do que isso, quais são os planos neste início de gestão de Jorge Sintra para o Instituto. Muito obrigado pela presença, Jorge. Eu que agradeço. Uma grande satisfação Você de foi tê-la aqui quem me conosco. levou para o Instituto Histórico, isso foi muito bom, fez diferença na minha carreira de historiador. Muito bem, o Instituto, muita gente pensa que é um órgão governamental, que tem um certo nome pomposo, e na realidade ele foi feito por cidadãos prestantes, que eram professores da Faculdade de Direito, da Politécnica, do Museu do Ipiranga, da Comissão Geográfica e Geológica, uma série de pessoas que considerava que cultivar a história era muito importante. E era um momento em que não havia faculdades. A Faculdade de História, dentro da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, só vai vir em 1934. E nesses começos não produz tanto conhecimento histórico. Então, todos aqueles que cultivavam a história, que eram amantes da história, também presidentes da República, presidentes da província de São Paulo, estavam lá fundando um instituto. Teve, então, nos seus começos, um papel muito importante até na construção da história. Depois passa o tempo, as coisas vão se modificando um pouco, surgem as universidades, mas o Instituto ainda tem o seu papel importante, que é a difusão da história. É a promoção de cursos e de uma coisa que está muito esquecida, que é a história de São Paulo. Exatamente. Mas é interessante, você estava falando aqui, aqueles que compuseram o início do Instituto, não é, Jorge? E é um dado interessante, como a história e a geografia são importantes na conformação. Tão logo promulgada a Constituição da República, a nova Constituição, houve um problema fronteiriço a ter sido vivido pelo Instituto entre Rondônia e o Acre. Na ocasião, eu fui consultado e dei um parecer para o governo de Rondônia, mostrando que um dos pontos de contorno entre separação entre os municípios, entre os dois estados, esse problema teria que ser solucionado, e foi solucionado na Constituição, nas disposições transitórias, por um instituto que definia quais eram os verdadeiros limites fronteiriços. Uma briga que estava no Supremo Tribunal Federal, Acre dizendo que tinham soldados lá, que os eleitores eram deles, e o Instituto definindo uma área diferente. Baseado no meu parecer, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a área era de Rondônia e não do Acre. E exclusivamente, não do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do que juridicamente se aproveitara das informações do Instituto. Por outro lado, o Tratado de Madrid, a definição hoje da dimensão exata do Brasil, que o Brasil ganhou uma parte substancial além do Tratado de Tordesilhas. Problema de geografia, problema... Então, a importância da história e da geografia na conformação política dos Estados é muito grande. Fantástico. O Instituto
através de seus membros, teve em muitas dessas questões, Orville e Derby, a Guirra, até o ano de 34, 37, que são as fronteiras entre São Paulo e Minas. E tudo baseado em documentos, como fazia o Barão do Rio Branco. Não só com ideias ou argumentações no vazio, mas com os mapas. Então, a coleção de mapas que ele apresentou na questão das Palmas, na Argentina, e depois em outras questões também, é algo fantástico. Revolucionou. Aliás, esse parecer que eu dei foi na Constituição de 88, e foi alguns anos depois, porque a questão chegou no Supremo, e o Janeri cita o parecer por inteiro. O Janeri chegou a dizer no voto dele, que foi condutor para garantir a Rondônia, que se ele tivesse que decidir, ele decidiria, ele pôs no voto, a favor do Acre. Mas ele era um jurista, na época em que os ministros não invadiam competência de outros poderes. Então ele disse, e eu posso dizer só como está na Constituição. A Constituição garantiu a definição através de mapas. A Constituição garantiu que teria que ser definido e foi definido desta maneira, no artigo das disposições transitórias. Então, mesmo contra a minha vontade, eu sou favorável a dar o que manda a lei, isto é, para o estado de Rondônia, baseado em mapas, baseado exatamente nesses estudos, para mostrar a importância da história e da geografia na conformação dos países. Né? Exato. E aqui, eu acho que pegando o gancho, a gente tem no Instituto essa ideia da história de São Paulo, mas não exclusivista. Houve certo momento, depois da Revolução de 32, até antes, que se sentiam medo, agora eu vou defender São Paulo. E nós temos que ter o amor ao Brasil, mas também amor ao Estado e amor à cidade, porque a cidadania se constrói aqui. Quando não se há amor à cidade, se picham os monumentos, como nós vemos constantemente, se destroem os bens públicos, porque eles são de ninguém, não são nossos. Então nós estamos nos batendo pela história de São Paulo, não com o bairrismo, porque nós temos que ser cidadãos do Brasil e cidadãos do mundo, mas olhando para a história que aqui está. E essa história não se fez. Se fez a história do Brasil no Império, e se via que era um momento da construção da identidade do Império até como fator de agregação. E depois da República se sentiu também a necessidade de fazer uma história e uma melhor geografia de São Paulo. E se fez muito de história de São Paulo, coisa que depois se perdeu e é preciso voltar, porque nos bancos escolares da Bahia, de Santa Catarina, de outros estados do país, há uma história daquela porção. E ninguém pensa que isso é um exclusivismo, é um bairrismo. É algo que faz parte do conhecimento das nossas próprias raízes. Então, o Instituto organiza um curso de História de São Paulo para desenvolver esse ponto. Aliás, isso que você diz é uma realidade. No Rio Grande do Sul, não se começa nenhuma cerimônia sem que cantem dois hinos, o brasileiro e o hino do Rio Grande do Sul. Se você pegar as maiores homenagens que se pode dar em alguns estados, o estado do Rio Grande do Sul, a medalha é a medalha Farroupilha, de uma revolução caracterizando o espírito gaúcho. No Pará, a medalha da Assembleia Legislativa mais importante é a cabanagem, entende? Em Minas Gerais, da Assembleia, a mais importante é a Inconfidência Mineira. Quer dizer, na verdade, nós temos que compreender que nós também, quando, por exemplo, fomos contra a ditadura, por uma Constituição para o Brasil, Revolução de 32, faz parte da história. Isto é um momento importantíssimo na história do Brasil, que gerou a primeira efetiva Constituição democrática, que foi a de 34, que depois foi afastada pela Polaca, pelo Estado Novo, mas que serviu de modelo para a de 46. Então, na prática, há um momento... Por outro lado, a história de São Paulo, eu
quando eu era estudante, concorria a um prêmio para o quarto centenário de São Paulo. História que eu escrevi em 52. Na época eu recebi o segundo prêmio e foi o Guilherme de Almeida que me deu, e até foi muito bom, porque graças a isso eu consegui levar a Ruth para conhecer o Guilherme e comecei a namorar com ela, estou namorando até hoje, desde 53 até hoje. E a história de São Paulo, a importância de São Paulo em dar as dimensões do Brasil, as bandeiras que levaram. O Tratado de Madrid, o que ele faz? Ele assegura uma conquista que foi dos paulistas, desse estado para o Brasil, não para nós. Então, o estado do Mato Grosso, São Paulo é que faz as bandeiras que chegam até Cuiabá, etc. Né? Quer dizer, na prática, as bandeiras, seja de pastoreio, seja as bandeiras de ouro, seja as bandeiras de apresamento, que eram as primeiras que foram feitas para servir, tudo isso é história que nós precisaríamos conhecer. Né? E uma coisa ajuda a outra, porque depois os bandeirantes se tornaram fazendeiros. Exatamente. E tem fazendeiros por todo esse Brasil. Tem tios que trabalham, tem fazenda em Rondônia, Mato claro. Grosso, norte do Paraná. Esse mesmo espírito permaneceu. É a terceira onda do bandeirismo. É a terceira onda do bandeirismo. Nós temos o Palácio dos Bandeirantes. É claro que hoje se vê com um olhar mais crítico toda a história dos bandeirantes, mas todas as vidas são de luzes e sombras. Exatamente. Isso E não mais tem- a primeira fase, não é? Porque depois, por exemplo, de pastoreio, etc., é uma Já. fase de... Então é preciso dizer assim, de- não olhar só os aspectos negativos, porque se formos olhar para os aspectos negativos, Claro, não se conta história nenhuma. exatamente. E a gente olha para o Império Romano, que se desenfundiu, Grécia, mas tudo isso se fez à custa de muito sangue e há aspectos negativos. Nós temos que olhar para os dois aspectos, Luzes e e principalmente sombras. os positivos, Exato. luzes e sombras. Vamos agora aos nossos comerciais.